senador Paulo Rocha. Nós trabalhamos muito tempo na Câmara como deputado. Por isso, Paulo, não é nenhum demérito, é a liberdade que a gente tem. Nossos cabelos brancos ficaram brancos lá, como deputado, representando o grande povo do Pará e do Ceará, respectivamente. Hoje eu quero falar de um tema que eu tenho me dedicado aqui, porque ontem foi o Dia Mundial Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. E hoje nós fomos brindados com a presença do Prêmio Nobel da Paz, que esteve presente na Comissão de Educação. Portanto, ontem, 12 de junho, foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Esta data foi criada por iniciativa da Organização Internacional do Trabalho, uma agência vinculada à Organização Nacional da ONU. Foi criada essa data em 2002. O principal objetivo desta manifestação é alertar a sociedade em geral e os diferentes núcleos do governo sobre a realidade do trabalho infantil. Uma prática que se mantém corriqueira em diversas regiões do Brasil e do mundo. Centenas de milhões de crianças estão nesse exato momento trabalhando, enquanto deveriam estar usufruindo dos seus direitos à educação, à saúde, ao lazer, à oportunidade da formação do seu caráter, da formação da sua formação técnica, enfim, da sua formação como pessoa humana. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, se relembra que esses direitos estão sendo negligenciados no Brasil e em muitos países. O trabalho infantil no Brasil ainda é grande e torna-se um grande problema social. Milhares de crianças ainda deixam de ir à escola e ter seus direitos preservados, trabalhando desde a mais tenra idade na lavoura, no campo, fábrica ou em casas de família. Muitos deles sem receber remuneração alguma. Hoje em dia, em torno de 4,8 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão trabalhando no Brasil. Deste total, 1,12 milhão estão na faixa entre 5 e 13 anos. Como já era de se esperar, o trabalho infantil ainda é predominantemente agrícola. Cerca de 36,5% das crianças estão em granjas, sítios e até fazendas. 24,5% em lojas e fábricas. No Nordeste, 46,5% aparece trabalhando em fazendas e sítios. O fato de o país ter reduzido substancialmente o número absoluto de crianças e adolescentes trabalhando nos últimos 13 anos dos governos populares Lula e Dilma demonstra, por um lado, considerável avanço na questão. Segundo o último censo, 13,4 milhões de crianças e adolescentes entre 10 a 17 anos estavam em serviço em 2010. Número que indica uma redução de 13,4% desde o ano de 2000. No entanto, esse ritmo é insuficiente para que o Brasil cumpra as metas estabelecidas para eliminar o trabalho infantil dentro do nosso território, mesmo se levado em conta o fato de que o Ministério do Trabalho e Emprego teria intensificado a quantidade de fiscalização a partir de 2012. A Constituição brasileira é clara: menores de 16 anos são proibidos de trabalhar, exceto como aprendizes, e estes somente a partir de 14 anos. E não é o que vemos na televisão.
há 2 pesos e 2 medidas. Achamos um absurdo ver a exploração de crianças trabalhando nas lavouras de cana, carvoarias, quebrando pedras, deixando sequelas nessas vítimas indefesas. Mas costumamos aplaudir crianças e bebês que se tornam estrelas mirins em novelas, apresentações comerciais. A principal arma contra o trabalho infantil é a intensa sensibilização da sociedade civil contra a exploração das crianças e adolescentes, que constitui uma grave violação dos direitos humanos fundamentais. No Brasil, por exemplo, diversas campanhas e programas que visam erradicar o trabalho infantil são divulgados nesta data, seja através do Ministério do Trabalho ou de outros órgãos da sociedade civil. De acordo com os dados da Unicef, estima-se que aproximadamente 168 milhões de crianças sejam vítimas de trabalho infantil em todo o mundo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 20 em cada 100 crianças começam a trabalhar a partir dos 15 anos. Por outro lado, o papel das políticas públicas deve ser o de proteger crianças e adolescentes que estejam mais vulneráveis ao aliciamento para o trabalho infantil por meio de garantia de direitos, com a estruturação de serviços de educação, saúde e transporte em quantidade e com qualidade. De outro, o de articular redes que fortaleçam os vínculos comunitários e familiares dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. É, de modo geral, que entende os representantes das entidades que lidam com o tema. O coordenador do IPEC aponta que certas medidas já vêm sendo tomadas, como a implementação de algumas escolas de período integral pelo país. Por isso é fundamental a gente registrar que nós estamos vivendo num momento importante de discussão destes avanços no nosso país, e com o governo instalado legítimo do governo Temer, o que nós estamos vendo é o retrocesso desses avanços. Não só retrocesso na democracia, mas retrocessos em direitos, em conquistas e avanços que nós tínhamos conquistado nos últimos tempos. Há um verdadeiro desmonte do Estado social que estávamos construindo, ao vermos um desmonte de todos esses avanços e tentando implementar um outro Estado que interessa ao grande capital financeiro internacional. Por isso, eu tenho sido aqui com outros companheiros, trazendo essa realidade do meu Estado, da nossa região, da Amazônia, do Nordeste, através de projetos de leis que vá ao encontro dessas, como foi, meu caro senador Paulo Paim, a partir da Comissão do Trabalho lá na Câmara Federal, no qual nós dirigimos, você como presidente e eu como vice, foi a partir da nossa atuação e desses debates lá, trazendo a realidade do chão da fábrica, a realidade da roça, do nosso interior do país, que conseguimos lograr a aprovação de projetos importantes de avanços na conquista da dignidade do trabalhador. O caso do combate ao trabalho escravo foi um projeto de minha autoria, mas nascido lá naquele debate intenso que nós promovemos na Comissão do Trabalho. E aí se avançou, inclusive, para a aprovação da PEC, do confisco de terras onde foram pegos trabalhos escravos para servir de reforma agrária no nosso país. E com esta intenção, eu apresentei um projeto de lei aqui já no Senado Federal, de que criminaliza o trabalho infantil. Consegui já aprovar aqui, por unanimidade, aqui no Senado, e este projeto está lá na Câmara para a gente avançar nessa coibição do uso do trabalho infantil no nosso país. Hoje, aproveitando a presença do indiano Prêmio Nobel da Paz, que esteve lançando na Comissão de Educação aqui no
Senado Federal hoje pela manhã, a campanha de 100 milhões por 100 milhões, que busca combater o trabalho infantil e de toda forma de exclusão de crianças e adolescentes. O objetivo é mobilizar 100 milhões de pessoas, estimulando especialmente os jovens a lutar pelos direitos das crianças em situação de vulnerabilidade. Aproveitei para entregar nosso Prêmio Nobel da Paz, o projeto nosso do trabalho escravo e também o meu projeto de trabalho infantil. Por isso, senhor presidente, era isso que eu queria registrar e faço esse registro exatamente no momento que nós estamos discutindo a reforma trabalhista no nosso país, que é um verdadeiro retrocesso a esses avanços, a essas conquistas que nós enfrentamos aqui no Congresso Nacional quando nós chegamos aqui como os deputados, como parlamentares. Ouço o senador Paulo Paim. Rapidamente, senador Paulo Rocha, primeiro para cumprimentá-lo. Vossa Excelência, essa semana brilhou em todas as áreas. Na segunda-feira eu tive a alegria de presidir aquela alegria e tristeza, né? Aquele debate sobre os assassinatos no campo. Vossa Excelência esteve lá todo o tempo, interviu de inúmeras vezes, ajudou, inclusive, a dirigir os trabalhos, demonstrando que país é esse. Vossa Excelência fala sobre a audiência pública que fizemos na Comissão de Direitos Humanos sobre a chacina do Pau d'Arco lá no sul do Pará. Isso. Aí nós lá, e Vossa Excelência ajudou muito, lembrou que a terceira ou quarta que acontece nesse período, e os números são alarmantes, mas eu quero lembrar isso e, ao mesmo tempo, lembrar o seu projeto de combate ao trabalho infantil. E lembrar a sua iniciativa também, quando éramos deputados ainda, do combate ao trabalho escravo. Nós temos ainda, nesse cenário, como vimos lá na segunda-feira, senador Pimentel, 10 corpos jogados, que nem fosse saco de batata. Eu me lembro que, quando eu falei o termo saco de batata, o Paulo Rocha, o senador, disse: nem saco de batata é tratado assim, porque amassa a batata. Eu vi jogando, no vídeo que chegou para nós, jogando numa caminhonete, num saco de lona preto, né? Aquelas lonas, acho que de acampamento, 10 corpos. Essa violência toda. Nós temos ainda discutindo aqui trabalho escravo, que importante é a sua PEC, mas queria regulamentar, tirando as questões mais importantes, que é consagrada hoje no Brasil e no mundo, e nós não aceitamos, e eu estou com a relatoria, estou trancando o pé, só depois que chegarmos num acordo, senão não vou colocar em votação. E é nesse cenário, é isso que eu queria aproveitar o assunto que Vossa Excelência vem na tribuna do trabalho infantil, é nesse cenário que eles querem aprovar reforma trabalhista e previdenciária, retirando todos os direitos dos trabalhadores. Iniciamos um debate hoje na comissão, às 10 horas, terminou agora, terminou às 6h30 quase. Ninguém defendeu o projeto que vem da Câmara, todos que falaram contra, e o governo dá uma de avestruz, como eu digo, enfia a cabeça na areia e parece que não está vendo nada. E como se não tivesse crise. A crise está aí, não vai passar. O que o governo podia fazer nesse momento, pelo menos tendo uma posição de bom senso, era retirar essas duas reformas e vá se defender. Vai ser denunciado agora no Supremo pelo Genor, não tem saída, vai ser denunciado. Então, retire essas duas reformas e vá se defender. Mas eu era mais, rapidamente, para elogiar o seu trabalho, e como elogiar também, me permita, o salário do nosso presidente aqui, o Pimentel, brilhante trabalho que o Pimentel está fazendo na comissão da CPI da Previdência, viu? Eu estou de presidente, o Hélio José é relator, mas o brilho maior lá é do senador Pimentel. Com certeza, o senador Hélio José também há de concordar, competente, preparado, fazendo um bom debate, contribuindo. Agora mesmo assinei uma série de requerimentos propostos por Vossa Excelência, que vai dar um calor a mais nos devedores. Nós queremos que paguem o que devem à nossa Previdência. Parabéns, senador Pimentel, parabéns, senador Paulo Rocha, e parabéns, senador Jorge Viana. Vossa Excelência sempre, eu faço questão de todos os momentos que posso, tecer elogios de coração. O que nos coloca assim muito em xeque, companheiros,
Pimentel, Jorge Viana e Paulo Paim, que depois de tantas lutas, na luta contra governos autoritários, na conquista de democracia, na conquista de liberdade, para ter o direito de se organizar, se unir, defender os nossos interesses, hoje nós temos que brigar contra esses retrocessos. Só para registrar, meu caro Jorge Viana, esse episódio lá da chacina de Pau d'Arco, não só a barbárie que um braço do Estado fez no conflito lá, que foi a PM, mas até usei, meu caro Jorge, o exemplo lá na época, quando você assumiu o governo do Estado, que setores do crime organizado, do narcotráfico, tinham ocupado espaços por dentro do Estado brasileiro, né? Do Estado, no caso do Acre. Que Vossa Excelência, ao chegar no governo, desmontou, desorganizou esse processo lá, criando um ambiente de vida do povo, etc. Tal. Mas agora, em pleno ano de todas essas nossas lutas e todos esses nossos avanços, sabe o que aconteceu, meu caro Jorge? Além da chacina, o Instituto Médico Legal, ao pegar os corpos da forma como o senador Paim já relatou, e foi fazer a tal da perícia, e sabe como eles devolveram, 2 dias depois, os corpos para as famílias? Em saco plástico, já em estado avançado de putrefação. Quer dizer, além da barbárie, é a desumanidade como trata o cidadão, mesmo morto, mesmo assassinado na barbárie que foi feito lá. Se eu posso, só uma parte rapidinho. Pois não, Jorge. Eu queria cumprimentá-lo, como fez o senador Paulo Paim, senador, colega, amigo Paulo Rocha, por trazer para a tribuna algo que nós temos que esparramar pelo Brasil, pela Rádio Senado, pela TV Senado, porque, veja bem, nós estamos tendo algo muito sério, está tendo um aumento enorme da criminalidade, a volta das chacinas por conta de conflito agrário. Eu não estou falando de mortes que crescem, sejam de indígenas, sejam de trabalhadores e trabalhadoras, mas estou falando de chacinas que ocorreram e que ocorrem. No bojo dessa crise política, dessa crise econômica, dessa ação que veio posterior ao golpe parlamentar que nós tivemos aqui, o Senado e a Câmara como palco, promovido por pessoas que hoje estão, inclusive, na mão da Justiça. Eu não quero tripudiar nada, eu acho que nós não devemos reagir àqueles que nos vitimaram da mesma maneira como eles fizeram conosco. Mas, olha, Vossa Excelência lembrou bem, quando nós fomos tentar enfrentar o crime organizado no Acre, que colocava o Acre com os piores indicadores de violência do Brasil, absoluta insegurança, um Estado fora da lei, nós só conseguimos enfrentar porque não foi uma ação minha, de governador, nem das forças de segurança, porque houve uma ação das instituições todas, Ministério Público Estadual, Federal, a Justiça Federal, que cumpriu um papel fundamental, a Justiça do Estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil, entrou todo o aparato que você tem no Estado do Acre e também no Estado brasileiro, para que nós pudéssemos fazer frente à ação do crime organizado. Então, jamais nós vamos enfrentar um problema seríssimo das crianças, dos idosos, como Vossa Excelência trabalha e traz, especialmente das crianças do trabalho infantil. Jamais nós vamos vencer essa chaga que mancha a imagem do Brasil com a violência no campo, com as chacinas, com algo que é terrível até de ouvir. Esse episódio onde as famílias recebem os corpos dos seus em saco plástico, se não tiver uma ação coordenada das instituições do Estado brasileiro. E o que é que nós temos hoje? Um governo moribundo, um governo fragilizado, um governo que usa toda a força e o poder que tem para tentar se salvar das garras da justiça. E a consequência que nós temos, quando um governo está focado só nisso, é um Congresso paralisado, como nós estamos tendo,
de certa forma, paralisado. É a sociedade sem fé, sem esperança, as cracolândias se multiplicando no país, porque 14 milhões de desempregados, pessoas desesperadas, alguns não resistem e se entregam. E nós, então, estamos numa situação que, tipo assim, planta-se vento, colhe-se tempestade. Eu lamento profundamente que o Brasil, que viveu tempos de prosperidade com o presidente Lula, alguns anos atrás, primeiro mandato da presidente Dilma, com um emprego pleno, com pessoas podendo trabalhar, a juventude tendo esperança, os idosos tendo seus direitos preservados, as crianças sendo olhadas pela primeira vez com as condições que a gente pensava que o Brasil não ia experimentar tão cedo. Depois de viver aquele período, nós estamos agora ladeira abaixo, vivendo um momento de extrema gravidade e o pior de tudo, aquilo que o senador Paim falou, o governo que não passou nas urnas, ilegítimo, que não tem apoio da população, resolve fazer as mais importantes mudanças na estrutura do Estado brasileiro e prejudicando trabalhadores, prejudicando pessoas do campo. Por essas propostas que o governo Temer está trazendo, mulheres trabalhadoras rurais não vão se aposentar, vão morrer antes de se aposentar. É isso que nós queremos como país? É isso que nós queremos para as pessoas que trabalham de sol a sol e depois que termina o trabalho, como as mulheres camponesas, as mulheres agricultoras fazem, vão fazer suas tarefas de casa, são as que menos dormem na família, as que mais cedo acordam, que mais tarde dormem. É isso que nós queremos dar de retribuição a elas, tirar o direito, inclusive, de uma aposentadoria para viverem pouco mais do que 3, 4, 5 anos de vida, porque estão fazendo uma proposta no Brasil, pensando que o Brasil é igual ao Sul Maravilha, onde todos têm uma perspectiva de vida de 75 anos. Não, não. Quem trabalha no Nordeste, especialmente as mulheres, homens também, no Norte do país, a perspectiva de vida é muito abaixo dessa. E não é nem alcançada por essas propostas que estão fazendo. Querer apresentar proposta de reforma trabalhista, querendo, como queriam no começo, se não fosse uma reação nossa, fazer a troca, como era feita na época da escravidão, de comida e dormida em troca de trabalho. Uma pessoa ter 15 minutos para fazer uma refeição, um almoço. O intervalo entre uma jornada de trabalho e outra não é para a pessoa apenas comer rapidinho, é para ela descansar um pouco, recuperar suas energias, sabe? Acalmar sua cabeça, resolver alguns problemas que tem na sua família. São pessoas que têm problemas como todos temos. Não, isso nada é considerado. Nada é considerado. O que importa é fazer algo para o tal do mercado. Para o mercado. Eu acho que nós estamos vivendo uma certa marcha da insensatez e parabenizo Vossa Excelência, senador Paulo Rocha, por ter trabalhado tanto, por estar levando adiante uma causa que é cuidando das crianças, que é protegendo as crianças, para que a gente possa, no futuro, já que não conseguimos ter agora, ter um país melhor. Obrigado. O resultado dessa insensatez, qual Vossa Excelência fala, com um golpe parlamentar, que as elites engembraram no nosso país, que nós estamos vendo é isso, este retrocesso. Desarmonia entre os poderes, um governo ilegítimo que teima ficar no governo e usa, inclusive, perigosamente, o braço do Executivo, no caso aí a ABIN, para constranger um juiz que está tentando levar adiante as investigações, seja de quem for, etc. É de uma tristeza, é de um retrocesso para aqueles que brigaram pela democracia, para construir a democracia, e só na democracia que a gente pode perseguir e conquistar justiça, paz, dignidade para o nosso país, e nós estamos vendo todo este retrocesso. Isso entristece e perigosamente o nosso país caminha por essa governo de insensatez, governo entreguista, governo que coloca em xeque os direitos, as conquistas do povo, do nosso povo.
Mas o próprio povo sábio, inteligente, através das suas organizações populares, do movimento sindical, das frentes que se organizam para enfrentar essa crise, está dizendo qual é a solução para a crise política, para a crise econômica, para a crise moral, para a crise social. A solução é o povo organizado nas ruas para brigar de novo por democracia. E a solução, meu caro presidente José Pimentel, a solução está exatamente nisso. É sair um novo governo do meio do ronco das ruas, do meio da força das urnas, que é eleições diretas para presidente já. Muito obrigado, senhor presidente.